Sentados, irmãos e irmãs. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom servir o Senhor. Em todos os lugares, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer circunstância. Nós temos aqui dois personagens nesse evangelho. Aliás, três, tem Jesus, Marta e Maria. E talvez a gente veja esse acontecimento aqui na correria dos dias de hoje. E nós, o que é necessário para nós? É muito pouca coisa. Eu gosto sempre de falar testemunhando o que eu vivo. Eu já estou com 70. E eu já experimento a capacidade, o discernimento de escolher a melhor coisa. Quando eu cheguei nessa cidade, e isso é a história de muitos de nós aqui, era uma correria maluca. Todos nós. Aqui não tinha quase nada e alguma coisa tinha que ser feito. Na minha profissão, na sua atividade. E nós estávamos, nessa época, e alguns ainda hoje, muito mais preocupados com as coisas, com o ter, com o ser, com o ter nos bens materiais, com o ser na função que desempenha, no trabalho, alcançar um cargo melhor. Não tem nada de errado nisso. Mas nós podemos e devemos fazer isso fazendo o que Maria escolheu, a melhor parte. Isso não quer dizer que você vá negligenciar o seu trabalho, suas atividades. Quando você faz esse trabalho, essa atividade, na companhia de Jesus. E tudo, meu irmão, minha irmã, acontece na hora certa, de acordo com a vontade do Senhor. Se for de acordo com a nossa vontade, não vai dar certo. Você pode até trabalhar, se esforçar ao máximo, fazer tudo, mas não vai dar certo. Quando é de acordo com a vontade do Senhor, aí sim as coisas se encaixam. Quando Monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova, veio em Palmas pela primeira vez, teve um encontro lá naquele ginásio Ayrton Senna, e ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. E procurei adequar minhas atividades, minha vida, a isso que eu ouvi da boca dele. Ele disse que ouviu, em oração, algo assim: Jonas, cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas coisas. E olha, o Senhor é bem mais competente do que qualquer um de nós para cuidar de nossas coisas. Como consequência, Ele vai cuidar de suas coisas e vai dar tudo certo, tudo agendado certinho. Aliás, não tem ninguém melhor para organizar a nossa agenda, a nossa correria, do que Jesus. Desde que façamos tudo isso em oração. Tudo voltado de acordo com a vontade do Senhor. Com isso, não estou querendo dizer que você tenha que passar 24 horas diante do Santíssimo, esperando as coisas cair do céu. O que eu estou dizendo aqui é para que você volte o seu coração para Deus. Peça a unção do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo. O que fazer, como fazer, com o que fazer. Pergunte para Jesus
Senhor, qual seria a sua atitude diante dessa situação? Me dá discernimento. Manda o seu Espírito sobre mim, para que eu possa, acima de tudo, fazer a sua vontade. Não a minha vontade. Uma vez a gente teve um encontro, um retiro, em uma chácara. E eu vi uma coisa também que mexeu muito comigo. No livro de Coríntios, se eu não me engano, 2 Coríntios, tem uma determinada passagem que fala da caridade. O que é caridade? O que realmente é caridade? Em outro trecho lá diz o seguinte: se você doasse tudo que você tem para os outros, para os mais pobres, seja lá para quem for, ainda não seria caridade. Se você colocasse fogo no próprio corpo, em razão de uma causa, isso ainda não seria caridade. Então, o que é caridade? É aí que entra o discernimento que vem do alto. Caridade é tudo aquilo, caridade é amor. Caridade é tudo aquilo que você fizer movido pelo Espírito Santo de Deus. Quando você faz as coisas movida pelo Espírito Santo de Deus, não há nenhuma outra segunda intenção por trás dessa sua atitude. Vamos fazer uma comparação? Vamos pegar isso que a gente malha bastante ele, o político, na sua grande, imensa maioria. Quando ele faz, não estou generalizando, quando ele faz alguma coisa num determinado lugar, o que é que ele está visando? Há uma segunda intenção por trás? Há uma segunda intenção por trás. Ele quer voto, ele quer manter o eleitorado dele, há sim uma segunda intenção por trás. Se ele tomar alguma atitude movido pelo Espírito Santo de Deus, a última coisa que ele vai pensar é no voto do eleitor. Ele está voltado para uma ação de caridade genuína, movida pelo Espírito Santo de Deus. É por isso que escutar, no caso aqui de Maria e Marta, é muito, mas muito melhor do que cair na correria do dia a dia, fazendo as coisas por nós mesmos. E o que o Senhor diz aqui no final? No versículo 41. Aliás, vamos pegar do 40. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar. É uma coisa lógica, né? Alguém está trabalhando muito, ajudando, tá? E o outro está ali só escutando. Mas esse outro está escutando a palavra. Está escutando Jesus. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Isso é para mim, isso é para você. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Está aí o mais importante. Escolheu a palavra, escolheu ouvir o Senhor, escolheu servir o Senhor, e isso não lhe será tirado. Aliás, a própria palavra do Senhor, em outro trecho, diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, você está tendo uma comunicação com o reino de Deus e buscando a justiça dele em tudo aquilo que você quiser. E qual é a segunda parte? E tudo mais lhe será dado por acréscimo. Só que hoje é uma inversão de valores. Nós estamos buscando em primeiro lugar a segunda parte, e depois, se der tempo,
a primeira parte. Ou seja, estando buscando na correria, tipo a atitude de Marta, buscando as coisas do dia a dia, os bens materiais, o bem-estar pessoal, a solução dos conflitos de família. Estão buscando solução para isso primeiro. E deixando em segundo lugar a busca pelo reino de Deus. Vamos fazer a coisa certa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que o resto será dado por acréscimo. O resto é vontade do Senhor. Vai acontecer no tempo e de acordo com a vontade do Senhor. Experimenta isso. Experimenta primeiro servir ao Senhor. Faça como Maria. E tudo mais lhe será dado por acréscimo. Saúde, casa, trabalho, dinheiro, ou talvez nada disso. A sua salvação talvez não seja através disso. A sua salvação é por você ter buscado em primeiro lugar o reino de Deus. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, o resto é o resto. Tem que ser consequência pela sua busca pela salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.